got deep. Bom dia, novamente. O Mike, a voz. O exercício funciona? O Mike. Agora, você me ouviu, certo? Ok, eu diria que sejam todos bem-vindos para mais uma edição da Masterclass realizado pela Academia de Contas. É pela primeira vez que eu estou como palestrante ou como convidado para se juntar aos apresentadores do tema em referência para o evento. Eu sou o Luís Paulo Orlando, penso que uma boa parte dos colegas que cá estão me conhecem. Sou contabilista certificado pela Ordem dos Contabilistas de Angola. O melhor. Já trabalhei como docente universitário, apesar da pouca idade, na Academia BAE. E vejo aqui alguns estudantes da Academia BAE, alegro-me também por estarem aqui. E atualmente sou membro do Conselho Nacional de Normalização Contabilística de Angola, um órgão tutelado pelo Ministério das Finanças que tem a responsabilidade de implementar as normas internacionais em Angola. Bom, como contabilista, desempenho atividade profissional de contabilidade e também como formador profissional dedico-me a maior parte do tempo ao ensino da contabilidade. Eu acredito que já tivemos em outros espaços, na Ordem dos Contabilistas, para quem é certificado ou quem tem participado, algumas vezes também lá estive como formador da Ordem dos Contabilistas. Ok. Bom, para o nosso tema, fecho de contas, eu gostava de fazer aproveitamento das palavras dos nossos jovens que estiveram aqui à frente, quando nos foi perguntado sobre a oportunidade, e eles disseram que entendem esta oportunidade da Academia de Contas como sendo desafio, como sendo prosperidade, entre os outros. Portanto, a contabilidade também é isto. O processo contabilístico, o tratamento de informação contabilística, começa por um desafio esses que vão desde a organização dos arquivos, a recolha de inputs, o tratamento da informação e depois, como destino, chegamos então à questão da apresentação dos resultados, as decisões e a criação da riqueza por apresentação daquilo que são os demonstrativos financeiros. No entanto, há uma frase muito bonita não consigo pronunciar muito bem o nome do economista ou do financeiro, mas é o Warren Buffett. Ele diz que toda decisão econômica que é tomada simplesmente por questões fiscais não é uma boa decisão. Então faço uso da mesma frase para dizer que todo fecho de conta, toda atividade contabilística que é feita simplesmente para dar o cumprimento às obrigações fiscais não é uma boa decisão para a empresa. O fecho de conta, a contabilidade, primeiramente, ela deve ser feita para servir a administração, deve ser feita para servir a gerência, deve ser feita para servir os interesses dos stakeholders, propriamente os donos da empresa. No entanto, o processo de fecho de conta, relatório de contas e depois outros que são compostos, elas devem ser primeiramente preparadas para mostrar o desempenho da entidade e não propriamente a apresentação fiscal. O grande problema que temos em Angola, apresentar a contabilidade desde o início ao fim, porque simplesmente temos que cumprir os prazos estabelecidos por lei do ponto de vista fiscal. No entanto, a minha apresentação
Tem aqui a definição do que é o fecho de conta, o encerramento de contas. Vai ser, na verdade, um processo convênio, na qual as contas serão encerradas num determinado ano, com o objetivo de se apurar então os resultados e proceder à elaboração daquilo que é as demonstrações financeiras para entendermos o posicionamento patrimonial e o desempenho econômico e financeiro da entidade. Quem deverá elaborar o fecho de conta? De acordo com a Lei 3/1, a Lei da Contabilidade e Auditoria, ela define como objeto da contabilidade a preparação das demonstrações financeiras por imposição legal. Tendo em conta ainda os outros diplomas que aprovam tanto a instituição que tem a competência de regular, de certificar os contabilistas, não é? Vamos encontrar também aqui a questão de que o contabilista que deve preparar as demonstrações financeiras ou que deve elaborar o fecho de conta tem de ser um profissional certificado pela Ordem dos Contabilistas de Angola. Bem, então, quem deve preparar o fecho de conta é o profissional de contabilidade. Podemos avançar? Bom, falamos de contabilidade, vamos então entender como é que funciona o sistema do processo contabilístico. Como é que funciona o sistema do processo contabilístico? Pode-se avançar. A sistematização do processo contabilístico é, na verdade, o passo em que nós vamos ter a preocupação de entender como é que funciona toda a cadeia, não é? Como é que funciona todo o sistema da empresa para aquilo que é as questões contabilísticas. Pode passar para um passo certo. Então, o primeiro passo daquilo que é o processo de sistematização contabilística é, na verdade, acho que estamos com um problema. Pode passar, excelente. Ok. Bom, observação e recolha de inputs. O que é que se faz nessa primeira fase na contabilidade? A observação e recolha de inputs é aquela fase da contabilidade em que nós temos a maior preocupação, não é, de buscar as informações de caráter econômico e financeiro ou outras que interessam à área de contabilidade para o seu devido tratamento. No entanto, é aqui na observação e recolha de inputs que nós temos que ter o olho de ver, temos que ter a habilidade, como disse aqui o grupo teatral, não é? Para análise e tratamento da mesma documentação. Logo, é chamada a razão por parte de quem é responsável da mesma nas entidades, no sentido de se configurar uma estrutura contábil que possibilitará aquilo que é a recolha de toda a informação, não é? Nos dias de hoje é importante que as empresas trabalhem com base em soluções tecnológicas, tudo sistematizado e automatizados, porque desta forma vai possibilitar garantir uma maior qualidade na informação contabilística e também maior confiança, fiabilidade, não é? E maior transparência sobre a mesma informação. É importante apropriarmos de todos os fatores que envolvem a contabilidade e a fiscalidade, desde as razões econômicas, comerciais e outras relacionadas, para nós configurarmos o sistema contabilístico dentro da empresa, de forma muito bem estruturada. Então, o primeiro passo é este passo que nós temos de observação, a recolha de inputs. É chamada razão, aqui em específico, para a questão da gestão documental. Eu acredito que talvez 50% dos contabilistas que aqui estão tenham conhecimento da existência da lei dos arquivos, a lei 14/17. Lei dos arquivos. É definido na lei dos arquivos, por exemplo, quais são os princípios que ordenam
a gestão documental em Angola. A lei não é aplicada simplesmente por instituições públicas, mas também privadas. Então, a definição daquilo que é o nosso sistema de recolha de inputs deve obedecer estes princípios da proveniência, princípio da organicidade, princípio das 3 idades, porque estes princípios vão orientar-nos como classificar os documentos, primeiramente, sem até as questões contabilísticas, mas estamos a falar propriamente de não se confundirem a forma de arrumação e de não se confundirem a forma de tratamento de documentos que provêm de entidades diferentes. E eu, quando vou para as empresas, eu olho e digo, estamos todos a violar o princípio da proveniência. Documentos que não são produzidos por uma entidade, que não devem ser arquivados por aquela entidade, estamos a falar de formar um arquivo, ou melhor, se tiver que arquivar, tem que ser com os mesmos documentos de origem da entidade que produziu aqueles documentos. Este é um princípio que está codificado naquilo que é a Lei Nacional dos Arquivos. Depois tem a questão do princípio da organicidade, que vai dar-nos uma ideia de como temos que organizar os arquivos. Ok? E assim nós vamos então formar o nosso primeiro passo do sistema de processo contabilístico. E o segundo passo é a análise e classificação dos documentos. O que é a análise e classificação dos documentos? É o que fazemos todos os dias enquanto contabilistas. Tratar da informação, analisar primeiramente, para se saber de facto qual é o destino de cada documento que tem um caráter contabilístico, que tem um caráter financeiro, econômico, não é? E classificar de acordo com a natureza ou as funções. Ok? Ou melhor, terra, vamos assim dizer, é aquela fase em que nós vamos lançar na conta 11, na 26, entre outras, não é? Na 45, entre outras. Mas nos dias de hoje é importante que tudo isso faça de forma automatizada, porque o processo automático é um processo mais sério e é um processo que vai dar mais confiança na informação que se está a preparar para questões contabilísticas. E depois temos a outra fase, que é a elaboração dos documentos de divulgação. Depois o processo de análise e classificação de documentos, agora temos como desafio elaborar os documentos de divulgação. Estes documentos de divulgação, para aquilo que é a questão geral, não é? Temos o uso do Plano Geral de Contabilidade, que foi aprovado pelo Decreto 82/16 de novembro, não é? Ela vai nos trazer como demonstrativos obrigatórios o balanço, a demonstração dos resultados. Não é? Agora, por força da Lei 26/20, que altera o Código do Imposto Industrial, também somos obrigados a apresentar as demonstrações dos fluxos de caixa. Para quem ainda não sabe a demonstração de fluxo de caixa, depois coloco no YouTube. Tenho lá 2 ou 3 vídeos a ensinar como fazer no meu canal. Aliás, a Ordem dos Contabilistas recentemente promoveu também uma formação onde eu fui o formador para ensinar ou então partilhar com os colegas da profissão como elaborar a demonstração de fluxo de caixa. Digo isso porque é um desafio ainda, a obrigatoriedade tornou-se muito recente a obrigatoriedade, só para nós vermos mais o grande erro que nós temos. Preparamos a informação porque temos a obrigação de cumprimento fiscal. O Plano Geral de Contabilidade nunca disse que não podemos elaborar, mas dizia que é facultativo. Então, se é facultativo, a gestão da empresa deveria ter obrigado os contabilistas a elaborarem para aquilo que é a verificação das entradas e saídas de dinheiro, porque é o único demonstrativo que não é feito com base no princípio da especialização do exercício. Okay? Não é feito com base ou na base dos acréscimos, ele é feito efetivamente pelos saldos, não é? Das contas de gestão de caixa que entrou, que saiu. Então é o único demonstrativo que pode apresentar de forma mais clara como é que o dinheiro da empresa entrou e como é que saiu, para onde é o destino do mesmo dinheiro da empresa. E
elaborados, balanço, demonstração de resultados, demonstração de estudos citados. Agora vamos preparar a informação específica para aquilo que é a necessidade dos utentes da informação. Preparamos o relatório de contas, para a observação da gestão, preparamos outras informações para a observação do Estado, preparamos informações com base neste administrativo para a observação da autoridade fiscal, entre outros. Bom, e a seguir, vamos ver então os utentes da informação financeira. A preparação da informação ou a preparação das demonstrações financeiras. Que serão então os observadores da informação. Temos primeiramente a gestão. A gestão terá como base as demonstrações financeiras para conseguir avaliar as questões das responsabilidades de planeamento e tomada de decisões com base na informação apresentada pelos contabilistas, não é? Vão poder tomar decisões, não é? Vão poder avaliar se de facto há um cumprimento de parte daquilo que são as atividades a se planear para o exercício em que se está a elaborar. Depois temos também a questão dos investidores. Os investidores precisam da informação financeira porque elas precisam avaliar o retorno do capital investido. O investidor precisa ver a nossa informação financeira, balanço, constatação de resultados e outros, porque ele quer avaliar se vale a pena investir e se haverá retorno. Ok? Se há retorno, se há capacidade de pagamento de dividendos e outros compromissos com ele assumido. Depois vamos ter a questão dos financiadores, que são colocados os bancos e outras entidades com o objetivo a concessão de verbas para as empresas ou as outras entidades, entidades que negociam, transacionam meios financeiros. Então, os financiadores precisam do balanço para quê? Porque um banco precisa do balanço. Porque um banco precisa de uma demonstração de resultados. O banco também quer avaliar a tua capacidade e honrar os seus compromissos com ele assumido a quando da recepção de um crédito bancário, por exemplo, se tem ou não tem capacidade para pagar. E outras questões que são relacionadas com a entidade bancária ou outros financiadores. Nós temos os governos e os seus departamentos. Porque os governos precisam da informação. É sabido, por exemplo, que depois um dos meus colegas vai falar a questão dos benefícios fiscais. Eu acredito, ainda tenho essa confiança, eu confio no meu governo. Eu acredito que a questão da implementação da lei dos benefícios fiscais, a lei 8/22, tendo como base a informação apresentada pelos contabilistas. Eu acredito, porque eu li a lei por completo e tenho uma formação também na ordem dos contabilistas que tive essa apreciação. Por que eu digo que tive essa apreciação? Existem benefícios que foram concedidos e que muitas delas vêm no sentido de salvaguardar as empresas, sobretudo aquelas de pequeno porte. No entanto, a redução de taxas de forma tão altas, como é o caso, por exemplo, as taxas que foram aplicadas para empresas, as micro, pequenas, médias empresas, não é? Eu penso que aqui é uma questão do Estado tentar salvaguardar, não é, as empresas de pequeno porte. Então, isto pode ser possível a criação de políticas tributárias através daquilo que é a declaração da informação contábil. Quando a gente declara, não pensamos que aquilo fica só armazenado na GT, não, pode encaminhar. E os responsáveis pela implementação de políticas fiscais e vão tomar as devidas decisões para o bom funcionamento da economia. Então, aqui, a informação apresentada pela contabilidade também pode servir para os governos e os seus departamentos. Ok? Pode passar assim. Temos também a questão dos fornecedores. A questão dos fornecedores. Os fornecedores também
precisam da nossa informação, porque o fornecedor é uma entidade que mantém uma relação direta conosco. E o fornecedor quer saber a minha posição patrimonial e meu desempenho econômico, para saber se de facto eu tenho capacidade de cumprir com aquilo que são os pagamentos que eu tenho para com ela. E assim, também há condições de manter de forma continuada a relação que pode existir entre o fornecedor e a nossa entidade. E os clientes, igualmente, também precisam saber da nossa informação financeira, porque os clientes precisam saber se a empresa tem ou não tem condições para continuar de forma operacional com ela. Depois temos a questão dos empregados, os empregados que somos nós. Quando eu fui convidado para trabalhar para uma empresa de construção civil e obras públicas, a primeira coisa que chamou a atenção foi o facto de elas enviarem mais de 10 pessoas constantemente nas minhas formações. E eu vi, se essa empresa envia sempre trabalhadores da área financeira para fazer informações comigo, é porque é uma empresa que aposta no capital humano. Então vale a pena eu pensar em trabalhar nessa empresa. Okay? Então, eu como empregado tive essa necessidade de saber informação contabilística da minha entidade para ver se eu posso me juntar a esta empresa. Porém, as questões salariais, através dos demonstrativos, posso saber quanto é que ela paga de salário, a questão de carreira, a promoção, as questões de reformas e tudo mais. E o público em si, que é, na verdade, um grande analista daquilo que é o próprio negócio da empresa, também precisa saber as nossas informações financeiras. Podemos passar-se bem? Bom, a seguir, já falamos demais a introdução de contabilidade, agora vamos então para a questão da árvore. Continua. A nossa árvore que se define como o esquema sequencial da vegetarização de exercício. Aqui na minha árvore que eu desenhei, coloco o balancete de verificação. O balancete de verificação é aquele documento que todos os contabilistas aprendem e logo começam a estudar contabilidade. É o primeiro documento que tem em contato. Antes mesmo de aprender a fazer o balanço, aprendemos a fazer o balancete. Então, o balancete de verificação serve para quê? Ela serve para verificar as contas e é aqui indicado como sendo nosso primeiro passo para operações de fins de exercício. É através do balancete de verificação que vamos poder verificar as contas, quais são, na verdade, a relação entre as contas e os próprios documentos vai indicar, na verdade, se os saldos são verdadeiros ou não são, se há contas em falta ou não. No entanto, esse processo todo serve para verificar os saldos das contas classificadas. E depois do balancete de verificação, vamos então passar para aquilo que é a regularização de contas. A regularização de contas, como aqui definido, serve para restituir as contas, os saldos contabilísticos corretos. O balancete de verificação é dá o tratamento, mas depois a regularização de contas vai servir para restituir as mesmas contas ou as contas em faltas, não é? Para colocarmos tudo em ordem, não é? E quais são as operações que são mais comuns da regularização de contas? Depois os meus colegas vão falar, também está no painel, mas posso identificar. Tem aqui o caso de tratamento dentro do apuramento do custo das mercadorias e matérias consumidas. Vem aqui a questão do acerto do próprio inventário. Vem aqui a questão da regularização dos terceiros, as reconciliações bancárias, a reavaliação cambial, não é? Então, essas operações são muito frequentes naquilo que é a questão da regularização de contas. E depois temos o balancete retificado. Temos o primeiro balancete de verificação. Depois acrescentamos as outras contas ou corrigimos as contas do balancete verificado, que vai dar origem ao balancete retificado. E depois do balancete retificado, temos a certeza de que está tudo em ordem. Vamos então passar para o passo
falei, nós vamos para o passo apuramento de resultados, onde vamos confrontar todas as contas de natureza de resultados, não é? Comparar os proveitos, ganhos, custos, perdas, com o objetivo de se apurar qual é o desempenho do exercício da empresa. Ok? E depois do apuramento de resultados, vai dar então a soma daquilo que é o balancete retificado com o apuramento de resultados, vamos ter o balancete final. Bom, vou fazer uma pergunta antes de passarmos para a última questão. É possível fazer as demonstrações financeiras? É possível fazer a demonstração de resultados através do balancete final? É possível fazer uma demonstração de resultados através do balancete final? É? É? Ok. Mas o balancete final não apresenta a conta de resultados. Se não apresenta a conta de resultados, então não é possível. Por isso é que temos aqui a fase de apuramento de resultados. O balancete final já não pode apresentar contas da classe 6 e 7. Então, literalmente não é possível. Talvez é possível porque tu vais lá fazer o esforço de verificar as contas, mas as demonstrativos são feitas com saldos. Então não é possível, literalmente. Porque a demonstração de resultados será alimentada pelo apuramento de resultados. Então, depois, em termos do balancete, vamos conseguir produzir o balanço, não é? A demonstração de fluxo de caixa, pronto, é facultativo, porque eu penso que a demonstração de fluxo de caixa, ao meu ver, não é o que está escrito, mas ao meu ver, com essa experiência que eu já tenho de elaboração, se calhar vocês poderiam acreditar como sendo o elaborador das demonstrações de fluxo de caixa em Angola. É que desde o ano que foi implementado o serviço de contabilidade que eu sou mais destacado. Que eu sou mais destacado, é a demonstração de fluxo de caixa. Eu sempre tenho dito que não vale a pena elaborar a demonstração de fluxo de caixa através dos saldos, porque o teu objetivo é mesmo verificar as saídas e as entradas de dinheiro. Então, isso é algo que tem que ser acompanhado todos os dias, tem que ser feito todos os meses, tem que ser feito trimestralmente, semestralmente, anualmente, se possível todos os dias, tá? Porque a questão dos ajustes, fazer a diferença, ter rúbrica entre os outros, tudo bem que vai te apresentar uma visão daquilo que é entradas e saídas, mas não consegue te apresentar assim definitivamente como deveria ser se fizesse todos os dias, mesmo demonstrativo. Mas pronto, é normativo, está estabelecido, que tem que ser apresentado conjuntamente com os outros demonstrativos, então a gente faz ou pelo método direto, ou então pelo método indireto, que é os ajustes dos resultados com a substituição das rubricas de interpretações e outras que não eliminam entradas e saídas de dinheiro. E para terminar o último slide, pode passar? Ok. Volto a repetir. Qualquer decisão econômica seja tomada unicamente por motivos fiscais não é inteligente. Posso fazer um desafio para vocês? Posso? Vamos ler em conjunto. Qualquer decisão econômica seja não é inteligente. Bom, quando chegarem na empresa, falem isso para todos os chefes. Se forem despedidos, vamos criar um sindicato de defesa para todos que forem despedidos. Não elaborem fecho de conta, não elaborem demonstrações financeiras porque simplesmente têm que cumprir com as estabelecidas leis fiscais. Elaborem porque a gestão precisa saber como anda o negócio. Elaborem porque é necessário para medir a saúde da empresa. Ok? Elaborem porque é necessário para a gestão da prosperidade e criação de valores da mesma entidade. E para terminar o último slide, como vocês podem observar, pode continuar? Continua? Ok? Mais uma vez? Ok. Para terminar, eu faço o desafio para quem gostou da minha apresentação,
Claramente que este é um espaço onde vamos falar sobre a importância daquilo que é o fecho de conta, mas aprender de forma quantitativa e qualitativa o que é na verdade fecho de conta, só é possível se nós estivermos numa sala com as condições todas preparadas. Eu tenho um centro de formação onde eu sou coordenador, está localizado no edifício ESCOM, sede da AGP, no quarto piso, e temos preços acessíveis para a questão de contabilidade. Ok? Como vocês podem observar, é um centro com bastante condições, salas totalmente equipadas, não é? E, então podem procurar pela Notável e talvez terão então o prazer de ter-me como formador e eu teria o prazer de ter-vos como formador. Então, muito obrigado.